Eu li alguma coisa, acho que no Instagram, sobre implantes espirituais, no caso usado por espíritos inferiores para prejudicar sempre, nunca para ajudar. Isso existe mesmo, Jorge? Olha, que existe, existe. É que a palavra ela acaba sendo interpretada de uma maneira inexata. Porque às vezes as pessoas dizem assim, é um implante que põe, eu quero assim, mas implante de quê? Se é um implante, tem que ser alguma coisa. Implanta o quê no espírito? Se implanta um chip. Então as pessoas pensam assim num chip de celular, aquele branquinho, que o cara vai e tchan, insere um chip eletrônico na cabeça de um espírito e ele começa a desenvolver determinados sentimentos. Os implantes são assim chamados porque a gente não tem uma palavra na língua portuguesa para representar o que é. Eu vou tentar dizer o que seja e aí a gente tenta entender o que é. Imagina que alguém tem muito ódio de alguém. Alguém tem muito ódio de alguém. E esse pensamento de ódio que a pessoa tem, ele vai se transformando em volta da pessoa e ele vai criando fluidos que, de certa maneira, condensam o sentimento do ódio. Ódio, 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 ódio. E aquele sentimento do ódio vai juntando fluidos. E se nós pudéssemos, eu vou fazer uma comparação, pudéssemos observar essas energias do ódio, elas vão se concentrando, e elas vão se transformando num concentrado de fluidos, como se fosse isto, um concentrado de fluidos, onde aqui irradia ódio o tempo todo. Mas isso irradia por quê? Porque uma fonte que odeia muito concentrou fluidos e produziu esse elemento que é uma energia de ódio péssima. O outro tem um desequilíbrio na área da sexualidade terrível. Ele tem uma mente voltada só para desequilíbrio da área da sexualidade. Em torno dele vai se criando fluidos que dizem respeito a isso. Então, são energias altamente concentradas desse pensamento. Então, são essas energias concentradas que os espíritos aproximam das pessoas, como se elas funcionassem uma espécie de radiotransmissor. Não é para ninguém pensar que é um chip eletrônico que tem um circuito elétrico com aqueles eletrodos passando e um transistor ali colocado dentro de uma placa de silício. Não é isso, não. É fluido altamente concentrado em cima de um mesmo propósito. Talvez uma ideia que ajude muito a entender o que seja um implante desse é o que seja um ovoide. O que é um ovoide? O ovoide é simplesmente um espírito como nós. Imagine que isto aqui é um espírito como nós. Isso é um espírito como nós. E esse espírito tem mãe, tem pai, tem família, tem profissão, ele tem cabeça, tem perna, tem braço, ele tem história, ele conta história, ele ri, ele tem raivas, ele tem aspectos positivos e negativos, ele é uma pessoa igual a nós. E aí ele passa por um trauma muito profundo. Vamos dizer que uma pessoa cometeu um ato de suprema perversidade com ela. Sei lá, nem vou falar para não criar uma imagem negativa em nenhum de nós. E ele desenvolve um ódio tão grande por essa pessoa que ele não quer mais nem saber da profissão que ele tem. Ele não quer mais saber das histórias que ele contava.
Ele não quer mais saber da vida que ele tinha. Ele nem lembra mais quem eram seus pais. Ele não tem mais lembrança nem sequer do nome dele. Ele não tem mais uma compreensão nem da forma do rosto dele. Ele não sabe sequer como é a forma que ele tem. Ele se atrofiou tanto que ele ficou como se fosse na forma de um ovo. Por que um ovo? Porque essa é a forma mais repetida por nós no curso da evolução. É a memória mais interna de forma que nós temos no íntimo da evolução anímica que nós passamos. Então, esse espírito ele vai tendendo a ter um formato de ovo. Não é desse tamanho, não. Eles ficam grandes, mais ou menos, ninguém dá para ver na outra mão, maior do que uma cabeça humana, mais ou menos desse tamanho, da forma de um ovo. Eles só pensam no que pensam. Ódio, 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 medo, 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 sexo, 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 vingança, 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 remorso, 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 remorso. Eles emitem esse pensamento o tempo todo. Eles são quase que um circuito fechado. Agora imagine que é você pegar um ovoide e levar para o quarto de uma pessoa que está querendo se matar e coloca lá no quarto dela. Deixa lá. Não precisa nem colar o ovoide da pessoa, só leva para o quarto e deixa. Aquilo fica irradiando, 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 irradiando ódio, vingança, sei lá o que eu quiser fazer. E esse ovoide pode, então, interferir no pensamento das pessoas. Pronto. Peguemos o ovoide, imaginemos que em torno dele se gera uma quantidade concentradíssima de energias negativas que irradiam exatamente o que ele pensa. Eu pego um pouquinho desse fluido, que está cheio de energia negativa, e nem levo o ovoide inteiro. Eu levo só uma porção do que ele emite. E colo numa pessoa. Aí está o seu implante. Funciona para o mal. Funciona para o bem. Por quê? O que é o passe? Se não o derramar de energias positivas que se derramam sobre a criatura, vão lavando os nossos centros de força, libertando a criatura das energias negativas e restabelecendo o nosso equilíbrio. Os implantes são concentrados de energia maléfica que são conectados nas pessoas. Se nós abrirmos flanco para sintonizarmos com essas energias, elas farão efeito em nós. Se nós, ao contrário, conseguirmos ter outro padrão mental, o implante pode até ser posto, mas ele não surte o efeito que se esperava.